E essa música estava sendo tocada, e a presença do Espírito Santo foi notória, que eu caí de joelhos e comecei a chorar. Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a revelação de Deus, Jesus Cristo. Hoje à noite vamos falar sobre esse Deus, a pessoa de Jesus. Glória, glória, glória seja dado o seu nome, Jesus. Glória seja dado o seu nome. Abram vossas Bíblias em Gênesis 3. Glória, obrigado, meu irmão. Gênesis 3, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Yeshua. Estamos no placar para orarmos pelas crianças. Ah, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aí o teu projeto, o fruto que saiu do teu coração, as suas crianças, que logo se tornarão homens e mulheres do teu reino, que o Senhor possa desde já estar se revelando aos seus corações, que eles possam cada vez mais conhecer o teu amor, conhecer o seu Filho Jesus, e que eles possam glorificar o teu santo nome sobre a terra. Faz cumprir todo o seu propósito de existência. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Gênesis 3, 15, vem dizendo assim: oh, glória a Deus. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Pode se sentar, igreja. Para a glória de Deus. Michel louvor, muito obrigado. Glória, glória, seja dado o seu nome, Jesus. Eu tive um sonho essa semana e compartilhei nas minhas redes, que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, esperarei a igreja sentar um pouco. Eu quero pedir muito a atenção da igreja na noite de hoje. Nós falaremos de Jesus Cristo, a palavra viva. Eu quero muito a atenção de todos os irmãos. E no sonho, eu estava em um congresso ou em algum lugar com muitas pessoas. E ao abrir a palavra, eu não enxergava nada, eu não via nada. Via, mas não conseguia achar aquilo que Deus tinha para entregar para a igreja. E automaticamente eu vi e escutei da parte de Deus a seguinte exortação: filho, por muitos e muitos tempos, a igreja já não fala do meu Filho Jesus Cristo. A igreja já não busca a Jesus Cristo. Os congressos e as ministrações pelas igrejas do Brasil afora, que está do mundo, falam de tudo, de todos, menos de Jesus Cristo. Outdoors,
banners que parecem eventos para homens, cartazes que custam fortunas, com edições, com propagandas, estampados rostos humanos, nomes humanos, mas que em nenhum momento refere-se aos reis dos reis, ao Senhor dos senhores, o verdadeiro artista, o verdadeiro Deus, aquele onde a palavra diz que devemos toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todos os joelhos se dobrará, o consumador de todas as coisas, o princípio, o início, o meio e o fim. E automaticamente eu me entristeci, e o Espírito Santo, muito mais. E se nós olharmos com sinceridade, é justamente isso. Eu não quero falar do meu sonho, porque isso também cortou em mim. Vamos para a palavra de Deus, na qual eu já li aqui Gênesis, que já aponta, no início do pecado, a remissão em Jesus Cristo. Aquele que ferirá a serpente aponta para Jesus Cristo. Muito antes ali, no princípio de todas as coisas, quando diz haja luz, já aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Nós cantamos isso agora. Ele é a luz que ilumina o nosso ser. Ele é a luz que ilumina a humanidade. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Nós nos vamos falar nessa noite que toda a Bíblia, todo o fundamento de nossa fé, toda a busca do nosso ser, ela é referida, ela é e apontada para Jesus Cristo. Se não tivermos Jesus Cristo, não é evangelho, não é louvor, não é vida, não é comunhão, não é nada. Ele é a existência de tudo. De Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo, é a promessa, é a luz, é o Redentor, é a vida, é a água, é o pão, é o ar, é Ele, é Ele, é Ele. Deus entregou o seu Filho para que o busquemos, para que o adoremos, para que nele nos regozijemos, para que nele sejamos felizes, para que nele sejamos plenos, para que nele vivemos o nosso propósito, para que nele sejamos igual a Ele. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o Espírito Santo revelando Jesus Cristo. Se subirmos aqui e falarmos de tudo, mas em nenhum momento nos referimos a Jesus, de nada adiantou. É tudo para Ele, por Ele. Gênesis já aponta isso. Aquele que ferirá a Satanás, aquele que tirar a morte da mão dele, foi Jesus Cristo. Se hoje nós estamos remidos, lavados, libertos, porque Jesus Cristo morreu por nós, a promessa lá no jardim do Éden, isso foi aqui uma promessa: eu enviarei aquele que pisará a cabeça da serpente. Foi uma ofensa e um pecado diretamente a Deus.
cordeiro nenhum, boi nenhum, sacrifício humano nenhum poderia pagar esse preço. Embora antes da promessa chegar, por anos e anos, Caim e Abel ofertaram, outros homens vieram durante todo o Velho Testamento sacrificando, e olha quanto bicho foi sacrificado, mas nunca era o suficiente, nunca era o bastante, porque somente um Deus santo e eterno, que nunca pecou, poderia pagar pelos nossos pecados. E quando eu falo os nossos, meus irmãos, eu falo o pecado de toda uma geração, desde o Éden até o último homem a ser consumado. Eu falo o pecado que você e eu cometemos hoje. Eu falo o pecado que eu e você cometeremos amanhã. E Ele prometeu, antes da fundação do mundo, que enviaria a Jesus Cristo. Você começa a entender a importância de Jesus Cristo. Você começa a entender que aquele que o ama o Pai. Você começa a entender aquele que obedece a Jesus Cristo, obedece ao Pai. Você começa a entender aquele que o segue, aquele que o respeita, aquele que o busca o Pai, mas não tem nada a ver com o Pai, tem a ver com Jesus Cristo. Quem é pai e é mãe aqui sabe muito bem, olha, eu estou falando de sentimentos humanos. Quando alguém ama o meu filho, não precisa fazer nada por mim. Quem ama meu filho, ama a mim. Quem honra o meu filho, honra a mim. Quem o respeita, respeita a mim. Da mesma forma, é no mundo espiritual e é no reino de Deus. Quem o revenera a Deus. Quem o ama, quem o busca, quem obedece, aquele que anseia por Deus, mas não tem nada a ver com Deus, tem a ver com Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que, se não for por Ele, ninguém vai ao Pai. E por que por anos e anos e anos deixamos Jesus Cristo de lado? Falamos de homens, falamos de mulheres, falamos de conquista, falamos de cura, falamos de libertação, falamos de tudo, menos de Jesus. Pois quando você o busca, e você o encontra, e você o ama, todas as outras coisas o que serão acrescentadas. Na verdade, todas as outras coisas se tornam supérfluas, se tornam pobres. Homens que morreram sem nada, sem ter onde cair morto, sem R$1 no bolso, com lepra, com doenças, mas foram homens cheios de Jesus. Foram homens e mulheres cheios de amor e de frutos do Espírito. As igrejas buscam a tudo, os homens buscam a tudo, aonde deveriam buscar somente a Jesus Cristo. É nele que você também acaba se descobrindo, é nele que você acaba também se tornando que nem Ele. O Espírito Jesus, quando subiu, Ele disse: estou indo. Aqueles discípulos ficaram desesperados. Afinal, o mestre, que por 3 anos eles conviveram, estava indo embora.
E Bruna, ele disse assim: fique tranquilo, eu vou enviar o Espírito Santo, que vai testificar de mim, que vai te dar a revelação de mim, que vai fazer você suportar e viver na busca de mim. Não falou de Deus, não falou do próprio Espírito Santo, falou de Jesus. Falou de Jesus. O Espírito Santo está hoje aqui andando sobre a terra, habita em nós para revelar a pessoa de Jesus Cristo, para que possamos suportar, para podermos sermos iguais a Ele, para que o mundo olhe para nós e vejam, não o Espírito Santo, não Deus. Caramba, eu olho para o pastor Davi, eu vejo Deus na terra. Não, eu vejo Jesus nas suas ações. Antioquia foi chamada de cristãos pela primeira vez por isso. Os atos, as condutas, o modo de viver daquela igreja de Antioquia refletia a imagem de Cristo. Então, a igreja, o mundo começou a falar: cristãos. Os meus filhos têm os meus trejeitos, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar. Por muitas vezes o cônjuge pega um pouco. Da mesma forma, agora que nós estamos ligados em Jesus Cristo, a videira verdadeira, temos os mesmos trejeitos, o mesmo falar, o mesmo caminhar, o mesmo agir de Jesus Cristo. E o mundo está sedento por isso. E o mundo quer ver Jesus Cristo sobre a terra. Sabe por quê? Temos milhões e milhões de cristãos sobre a terra, mas o maior índice de divórcio, o maior índice de adultério, o maior índice de tudo que é mazelas, que ofende ao reino de Deus, está dentro do corpo. Ou, para não ofender o corpo santo de Cristo verdadeiro, está dentro da igreja. Porque não buscam a Jesus. Porque não são cristãos, miniaturas de Cristo. Que se somos Cristos, se vivemos como Ele vive, se amamos como dizemos que Ele ama, que amamos, fazemos o que Ele diz para fazer, morremos pela nossa esposa como Cristo morreu pela igreja, adoremos os nossos esposos como Cristo adorou a igreja. E será que é isso que nós temos feito? Em Deuteronômio, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja Jesus. Isaías 53, a partir do versículo 4, vem dizer assim: e verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, a cada um se desviava conforme o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E lá no 10 diz assim: todavia o Senhor o agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puder por expiação do pecado.
verá a sua prosperidade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Gênesis, os profetas, todo o Velho Testamento sempre apontando para Jesus. Vai vir, Karen, vai vir, vai vir. Levanta a cruz no deserto, olha para ela, e todos aqueles que olharem para ela e ter fé nela serão curados. Não morrerás. Vai vir aquele normal como qualquer um outro, mas sobre ele existe a promessa, sobre ele é o próprio Cordeiro Pascual. Será morto, como um Cordeiro Santo se entregará por cada um de nós. Sobre ele virá todo o pecado da humanidade, e Deus se agradará em moê-lo. Mas depois ele triunfará, ele ressuscitará ao terceiro dia, tomando a chave da morte e do inferno, e todo aquele que nele crê e confiar, e o seguir, e o aceitar, será chamados filhos de Deus, e não mais pecadores, e não mais bastardos, e não mais iníquos, mas filhos de Deus. Onde o primogênito, onde o unigênito se tornou primogênito, mas agora nos deu a condição de sermos filhos e herdeiros desse mesmo reino. Sabe, um dia quando a palavra diz que nós governaremos, nós reinaremos, sabe com quem é? Não é com Deus, é com Jesus. Sabe quando cantamos que um dia estaremos à mesa e cearemos e comeremos? Não é com Deus, é com Jesus. É sempre Jesus. E eu volto a dizer, não parece até heresia, parece até loucura, mas não é, porque aquele que ama o Filho, ama o Pai. Eu não quero estar à mesa, mas se o meu filho está à mesa, eu estarei à mesa. Se o meu filho for convidado para um banquete, se o meu filho fizer parte de um grande dia, eu me sentirei honrado, eu estarei lá, porque o meu filho é parte de mim, o meu filho é eu. Então não é heresia. Beije o filho, lá em João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no final lá vem dizendo, meu filho, não é todo mundo não. Não é todo mundo. É somente aquele que o receberam, que o glorificaram, que aceitaram o sacrifício da cruz. Porque no final desse mesmo capítulo tão bom e tão usado, diz que é preciso beijar o Filho. Beije o Filho para que a ira de Deus cesse. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, nada adiantou. O Evangelho não é sobre moralidade, o Evangelho não é nada sobre isso que estamos pregando por aí, sobre conduta, sobre religiosidade. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Muitos ímpios não adulteram, muitos ímpios não são corruptos, muitos ímpios não são ladrões, não são fornicadores, não são mentirosos, não são blasfemadores. Mas ainda assim não herdarão o reino dos céus, porque somente herdará o reino dos céus aquele que anunciar o reino através de sua vida, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Sabe o Velho Testamento, onde gostamos tanto de pregar e nada contra? Se abrirmos a palavra e não falarmos durante um culto sobre a pessoa de Jesus, não foi culto.
Porque culto é Jesus Cristo. Se falarmos que as muralhas caíram, mas não falarmos de Jesus, não foi culto. O mar vermelho abriu, mas não falarmos de Jesus, não foi culto. Se o leproso, tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, se não tiver Jesus, não foi culto. Porque não é no nome de Moisés que os mortos ressuscitam. Porque não é no nome de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué, que nada acontece. É no nome de Jesus Cristo, o Yeshua. Esse é o nome no qual nós cantamos, que tem poder para curar, que tem poder para salvar, que tem poder para libertar. Não é o bope que chama, não é nada, é Jesus Cristo. O nome sobre acima de todos os nomes, o nome no qual todo joelho se dobrará, aquele que reina, aquele que é eterno, aquele que é dono e digno de todo louvor. Jesus Cristo. Tem um filme, The Chosen, aquela minissérie que nos faz desidratar. Tem uma passagem que Jesus abre em próprio Isaías e diz ali, um trecho de Isaías no qual ele se revela. Esqueci. E anuncia que ele chegou. Ele fecha e diz: essa palavra se cumpriu hoje. E a igreja entra em alvoroço. Como? Você ousa? E aí passa assim a passagem de lá. Jesus, ou você remove isso, ou nós somos obrigados a te apedrejar, ou você vai contra o que você falou sobre a lei de Moisés, ou nós vamos te matar pela lei de Moisés. E ele diz: eu sou a lei de Moisés. Ah, igreja, foi toda uma história do Velho Testamento, a busca do Messias, a busca daquele que tiraria o pecado, aquele que pegaria a morte e botaria no bolso. Estava diante daqueles homens e eles queriam aplicar a lei nele. Eu sou a lei de Moisés. A lei de Moisés se cumpre em mim. Entende como fica tão pequeno, por muitas vezes, os cultos que nós tocamos durante quartas e domingos. Isso estou falando da nossa, mas eu estou falando de todas essas igrejas pelo mundo afora. Ainda que nós busquemos, ainda que aqui não tenha isso, nós precisamos todo dia estar falando do poder e do nome de Jesus Cristo. Quer cura, quer milagre, quer transformação, quer todas as bênçãos, as maravilhas que o próprio reino também a ti te diz. Busque a Jesus, adore a Jesus, queira o amá-lo, conhecê-lo, que todas essas coisas virão, e se não virem, seja feita a sua vontade, ó Deus. Seja feita a sua vontade, ó Deus. Pode deixar, pastor. Eu vejo como um ato profético. Derramou o azeite no altar. Foi pouquinho não, foi todo o frasco. Eu acabei de falar que precisamos buscar Jesus Cristo para termos transformações de vida. Para tudo aquilo que nós almejamos, queremos, venha se concretizar em nossas vidas e automaticamente caiu um azeite no altar. Eu quero declarar pelo poder de Jesus Cristo, no qual eu estou ministrando nessa noite, que essa igreja
cela um novo rumo. Buscaremos a Jesus como nunca buscamos antes, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Na doença ou na tristeza, na pobreza ou na morte, Jesus Cristo será louvado e adorado em nossos corações, em nossos louvores, em nossas ministrações. Qualquer outro assunto, qualquer outro tema, faça nas células, faça nas reuniões, faça em N momentos. Mas o culto é para a honra e para a glória de Jesus Cristo. É para revelar Jesus Cristo. Para isso que nós estamos hoje reunidos, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Em Colossenses, vem dizendo assim, 1, a partir do 15. O qual a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, seja tudo que foi criado para ele. E todas as coisas subsistem nele. O que eu li aqui agora foi que um Deus invisível, o primogênito se tornou unigênito, Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas nele, para ele, por ele. Principados, potestades, toda a criação, galáxias, mundo, universo, tudo aquilo que nossos olhos veem e não vê, foi criado para ele, por ele. Potestades, sabe, meu irmão, o diabo não é nada. Deus não tem inimigo. Sabe, o inferno no qual muitos temem, pertence a Deus, pertence a Jesus. Tudo pertence a Jesus. Jesus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas, vieram à existência por Jesus, para a sua glória, Júnior, para contemplar o seu poder, o seu nome. Em passagens mostram que o diabo se curvava e temia a Jesus Cristo. Em passagens, porque Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o próprio Deus invisível que se tornou carne e andou entre nós. Quando foram prender ele no Getsêmani, e ele perguntou: quem buscai? E eles disseram: a Jesus. E ele disse: eu sou. E a palavra diz que todos caíram de joelhos. Não ordenou, não. Ninguém mandou. Mas o poder, a glória, a majestade do grande eu sou é insuportável para um homem. Todo aquele que o conhece, todo aquele que chega perto, cai de joelho de tanta majestade e poder. Tudo, Valéria, tudo. Seus filhos, Valéria, é de Jesus Cristo. Teu trabalho, Valdir, é de Jesus Cristo. A sua empresa, pastora Vilma, é de Jesus Cristo. O seu dom, maestro Ricardo, é de Jesus Cristo. Quem te protege, Júnior, é Jesus Cristo.
Quem toma conta de toda a nossa vida e de tudo o que há na terra é Jesus Cristo, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e todas as coisas nele subsistirá. É Ele que governa, é Ele que dá limite aos mares, é Ele que assopra o vento, é Ele que faz cessar o vento, é Ele que ressuscita os mortos, é Ele que dá visão aos cegos, é Ele que faz o morto ressuscitar para a glória de Deus. Ele quem, Jesus? É Ele, Jesus Cristo, o Nazareno. É Ele, 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 é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Se ficarmos só falando o nome, só falamos o nome, só falamos o nome, já é o suficiente. Tem algumas técnicas que falam isso. Para ser batizado, fica falando Jesus, 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 daqui a pouco a língua embola e a pessoa entra no mistério, fica dando glória, fica dando glória, fica dando glória, fica dando glória, e a pessoa entra no mistério. Não é natural isso, claro que não é, porque todo o teu corpo, toda a tua alma está chamando o Rei dos Reis, chamando aquele que criou todas as coisas, a sua alma, o seu espírito, ficando ligado com os céus, ligado com os céus, ligado com os céus, o seu espírito começa a falar em línguas. O seu espírito começa a clamar o dono da existência. O teu espírito começa a desejá-lo, a amá-lo, a somente querer Ele. Eu considero como esterco tudo aquilo que existe. Um dos maiores apóstolos da Bíblia, um daquele que escreveu 70% do Novo Testamento. Diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Viver não é Deus. Viver não é meu casamento. Viver não é que eu preciso criar os meus filhos. Viver não é que eu preciso terminar minha faculdade. Viver é Cristo. Viver é Cristo. E se eu morrer com 18 anos, e se eu vivi para Cristo, eu vivi na plenitude do meu chamado. E se eu morrer aos 33, eu vivi na plenitude do meu chamado. Do que se eu morrer com 80, 90, 100 anos, sem Jesus Cristo, eu tive uma vida pobre, tola e sem nenhuma valentia. Que nossas vidas sejam cheias de Jesus. Que busquemos os tesouros que Ele tem. Ali diz que tem tesouros para cada um de nós, e não é tesouro humano, é revelação de Jesus para a sua vida. Mas perdemos horas e horas e horas buscando tesouros e satisfações humanas. A pessoa de Jesus Cristo é o centro da nossa vida. É o que consolida o Evangelho e a fé que nós carregamos. Por isso que fala: Tu és o pão da vida. Tu és a água que sacia a minha sede. Tu és a bússola que ilumina o meu caminho. Tu és a alegria ao amanhecer. Tu és que nos leva a verdes pastos. Tu és o que sacia, Tu és o que alimenta, Tu és o que sustenta, Tu és aquele adorado, Tu és aquele esperado, Tu és o amado de minha alma, Tu és o meu consolador, Tu és o Redentor, Tu és, ó Jesus, Tu és, ó Jesus. O inimigo quer nos colocar tampões de ouvidos e viseiras de nossos olhos, para que não possamos enxergar ou buscar tudo isso que eu acabei de falar em outros lugares, em outras pessoas, ou em nós mesmos. Só que cansamos de ver, toda vez que buscamos em outras pessoas, em outros lugares,
ou em nós mesmos, o que acontece é frustrações. Porque eu queria tanto aquele carro, foram 5 anos fazendo extra para conseguir aquele carro, eu ainda tenho um boleto de não sei quantos meses, mas assim que eu tive, deu alguns meses, já não saciava mais a minha vontade. Falei com o Jean hoje de casa com piscina, está lá, na verdade, só tem gasto. Tomou banho de piscina esse mês, pastor? Há anos, tomou, pastor Guiraldo, banho de piscina? Algum dos netos tomaram? A busca de mansões, de carro, de conquista, é efêmera, não vale nada. Mas a busca do tesouro que Ele é, que Ele se revelará a você, paga tudo. Por isso que diz, um dia na tua presença é melhor do que 1000 em outro lugar, e tem que ser verdade, não é somente uma canção, não é somente um abrir e fechar de boca, precisa sair daqui de dentro e dizer, Senhor, me dá um dia de experiência contigo, para que eu nunca mais me desvie da tua presença, para que eu busque cada vez mais a ti, onde todos os meus anseios serão saciados, onde todos os meus anseios serão saciados, e tudo, ó Deus, que eu conquistar vai ser para glorificar o teu nome. Quer ser militar, quer ser médico, quer ser músico, quer ser engenheiro, quer ser o que quer que seja para a honra e glória de Jesus Cristo, que seja para as pessoas que estejam ali, olhar para a sua vida, olhar para você, para a sua conduta, para o seu falar, para a sua vestimenta, para o seu agir, para o seu celular, para tudo aquilo que você tem, você é, e reflita a imagem de Jesus Cristo, para que você seja a glória de Jesus Cristo naquele lugar, para que você seja o luzeiro de Jesus Cristo naquele lugar, para que você seja sal e luz da terra naquele lugar. É isso que devemos buscar. Aleluia, Deus. Em Apocalipse. O Michel Louvor pode subir, por favor. Pode. Apocalipse vem dizendo que Ele abrirá o selo. Ele é o único digno de abrir o selo. Ele vai governar as nações. Ele vai julgar as nações. O Deus Santo, poderoso, perfeito, o Cordeiro que foi mudo, se entregou, foi esbofeteado, foi crucificado pelos nossos pecados, vai voltar, mas não mais como um cordeiro, voltará como um leão, voltará com a espada da justiça, porque a Ele foi dado esse poder. Sabe, o Pai, é tudo teu, filho, pode ir, julgue, faça o que precisa ser feito. Você sou eu, e esse dia está muito próximo, meu irmão. Esse dia pode ser antes de terminar esse culto, esse dia pode ser amanhã, mas deixa eu te falar uma coisa, para quem já tem Jesus Cristo no coração, nós já reinamos com Ele há muito tempo, só estamos esperando fechar os olhos, mas Jesus já voltou para nós há muito tempo. Mas para aqueles que não têm Jesus Cristo, é hora de alinhar
a sua vida com Jesus Cristo, aceitar esse sacrifício, ou assumir uma responsabilidade verdadeira e genuína, de buscar esse Jesus como nunca buscou antes. Foi isso que eu ouvi a sair do hospital. Buscar como nunca buscou antes, porque somente assim você verá como nunca viu antes. Bom, semana passada foram 2 do BOP que morreram. Essa semana um oficial cristão, garoto exemplar, tá trabalhando com meu cunhado Júnior. Garoto, uma vida humilde, vindo de comunidade, tomou um tiro. Quem imagina que vai acordar e vai para o seu serviço, embora na polícia seja muito mais perto disso, da morte. Mas ainda assim ninguém toma um café da manhã, dá um beijo na sua esposa, dá um tchau para a mãe, sem imaginar que não voltará para casa. Mas foi isso que aconteceu com o tenente Jonathan, foi isso que aconteceu com o Serafim, com o Herbert. Mas o que eu quero dizer para você é que a vida é um sopro. Isso quem diz é Tiago. A vida é um sopro. Tu não sabes o dia de amanhã. E se hoje pedir a sua alma, aonde ela estará? Meu irmão, o tempo existe para nós humanos, porque diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. É porque Deus é um Deus atemporal. Ele é o presente, Ele é o passado, Ele é o futuro. Deixa eu te falar, se você morrer hoje, os seus olhos vão abrir na glória ou no inferno. Os seus olhos vão abrir, vão contemplar Jesus Cristo, e você terá gozo, você terá alegria, você terá paz, você terá sossego, você estará diante dele, todo amor, toda glória estará ali para o sempre, para todo sempre, para todo sempre, onde não houver mais choro, onde há um rio que corta toda Jerusalém, onde a árvore da vida, onde todos os seus deleites serão saciados, e para todo sempre, todo sempre. Mas o contentamento, da mesma forma, os seus olhos podem abrir e podem encontrar um lago de enxofre, de sofrimento eterno, a separação por toda a eternidade de Jesus Cristo. Porque o inferno é justamente isso. É totalmente o abandono de Jesus. É deixar a criação que não quis, que o rejeitou, sem nada dele, por toda uma eternidade, vivendo em escuridão, vivendo em sofrimento, e ranger de dentes, e entendendo que aquilo é justo. Todos aqueles que estão no inferno entenderão que aquilo é justo, que aquilo ali realmente é o lugar que ele merecia estar, pois não o buscou, não o amou, não o aceitou, não quis a revelação do Pai através dos profetas. Envia, Senhor, algum desses lá para falar aos meus irmãos que aqui é lugar de chofre, de tormento, minha língua está seca. Abraão disse: se eles não ouvem os profetas, eles não ouvirão nem mesmo os mortos. Ainda tem profetas sobre a terra, ainda tem mulheres e homens de Deus sobre a terra. Arrependei-vos dos vossos pecados, pois é chegado o reino de Deus.
Era sobre isso que Jesus pregava, é sobre isso que João Batista pregava. Não era sobre coach, não era sobre casamento, não era sobre casa, não era sobre cura emocional, não era sobre nada, era sobre venha como estáis, arrependei-vos, 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 beije o filho, beije o filho, ame o filho, se entregue ao filho, viva pelo filho, em nome de Jesus Cristo. De Gênesis, Apocalipse, o livro das nossas vidas, é só sobre Jesus, é só sobre Jesus. Nos está mostrando que nossa vida tem que ser somente sobre Jesus. O ar que eu respiro reflete a Jesus. A minha casa reflete a Jesus. O meu carro glorifica a Jesus. A minha casa glorifica a Jesus. Os meus filhos glorificam a Jesus. E tudo que sai da minha boca glorifica a Jesus. O meu caminhar glorifica a Jesus. O meu emprego glorifica a Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que pertence glorifica a Jesus. É tudo para Ele, é tudo por Ele. É tudo por Ele. É tudo por Ele. Fique de pé, igreja, por favor. Eu estou agarrando. Por Ele. Cante, igreja. Cante como nunca cantou hoje. Faça um acordo com o Espírito Santo. Não se trata de voz afinada. Não se trata de voz afinada. Abre a sua boca e clame e glorifique ao Senhor Jesus. O que dele por Ele. Oh, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. E uma só voz, e um só coral. São todas as coisas. A ti, Jesus.